Oi, oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia aqui para mais um dia de devocional e hoje é o 8º dia desse devocional e a palavra que o Senhor colocou ao meu coração foi Zaqueu, o publicano, que se encontra em Lucas 19. Aleluia, grande Deus. Vou ler apenas 10 versículos, amém? Está escrita assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, já quero apresentar essa palavra em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade, para que o Senhor venha fazer o teu querer, Pai, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações da forma que o Senhor quer, né, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, que o Senhor venha trazer o entendimento, que o Senhor venha trazer a paz, a esperança que nós precisamos, que tudo que nós precisamos vem do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus Cristo, então que nós venhamos aprender do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Mais um dia por esse devocional, Pai. Nós sabemos que sem Ti nós nada poderemos fazer, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor também vá de encontro a cada vida que vai assistir, que não vai, e aquelas que vão compartilhar também esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha falar com cada um aquilo que cada um precisa, necessita, Senhor. Que venhamos ser fortalecidos, renovados pelo Teu Espírito, que venhamos ter estrutura para suportar as situações que nós já vivemos e aquelas que ainda iremos viver. Pai, que o Senhor venha nos preparar para a Tua volta, venha nos preparar para viver as Tuas promessas, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar de uma forma sobrenatural dentro de nós e que dê um bom fruto para a honra e glória do Senhor, porque a Tua palavra é que nos convence, Jesus, é a Tua palavra que nos transforma, Jesus. Então é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor. Né? Então nós estamos aqui diante de uma palavra muito abençoada, que fala sobre um homem chamado Zaqueu, né? Um homem publicano, né? E que ele era rico, porque ele era
ele era um homem que cobrava impostos e normalmente, né, são vistas como pessoas que têm uma classe melhor do que a nossa, né? E aqui diz na palavra que ele era rico, né? Aleluia, Deus Santo. Mas aqui também vai dizer que ele também ouviu falar de Jesus, mais um homem que ouviu falar do Senhor Jesus. Para você ver como o Senhor, por onde ele passava, ele deixava o seu legado. Por onde ele passava, algo acontecia. Por onde ele passava, as pessoas viam que tinha algo diferenciado nele. Porque ele levava cura, levava libertação, né? Levava uma palavra de esperança para a vida das pessoas, ensinando também, né? Aleluia, Jesus. E ali, como em outras que eu já tinha falado também, aqui também não é diferente, tinha a multidão. Aleluias, tinha a multidão aqui também, né? E aqui na palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele era pequeno de estatura, então com muitas pessoas na frente dele, ele não conseguia enxergar Jesus. Ele não conseguia ver aquele que todo mundo falava. E ele queria ver quem era Jesus, né? E a solução dele foi ele subir numa figueira para que ele pudesse ver quem era Jesus, quem era aquele que fazia milagres, que levava cura para as pessoas, que levava mudança de vida, né? Então, aleluia, Jesus Cristo, ele queria ver quem era, né? E às vezes a gente está no meio da multidão e a gente acha, né? Que o Senhor não está nos vendo. Porque tem tanta gente, por que ele vai olhar pra gente? Né? Mas o Senhor, ele é tão sobrenatural, tão maravilhoso, tão incrível, né? Que não importa quantas pessoas estiver na sua frente, não importa onde você estiver, aonde você estiver, o Senhor ele vai te ver, né? Porque a palavra do Senhor diz, como eu disse em um outro vídeo, o Senhor ele sonda, ele conhece o nosso coração, ele conhece as intenções dele, né? Ele conhece as nossas vidas por completo. Às vezes nem a gente se conhece da forma que Jesus nos conhece. E ali, né, vai mostrar ele ali naquela figueira brava, né, para tentar ver Jesus, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus viu ele. E o mais interessante é que, aleluias, grande Deus. O mais interessante é que Jesus, ele pediu para que Zaqueu descesse depressa. E ele ainda falou, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, ele viu algo diferente em Zaqueu. Muitas vezes as pessoas não vão enxergar o seu valor. Muitas vezes as pessoas não vão enxergar o que você significa para o Senhor. Mas o Senhor, ele vê tudo que ninguém vê. Por isso que a palavra diz lá, se eu não me engano, acho que é 1 Samuel 16:7, diz que o homem ele vê a aparência, mas o Senhor ele sonda e vê o coração. Como eu já disse, ele sonda as nossas vidas. Então ali ele falou para Zaqueu descer. E Zaqueu desceu depressa, como o Senhor tinha falado para ele, né? É muito interessante
como o Senhor ele age nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende nada, às vezes a gente acha que não está sendo visto, às vezes a gente acha que não tem valor, mas não é assim que o Senhor vê, né? O Senhor ele vê além disso. Ele sabe dos nossos pecados, ele sabe das nossas falhas, ele sabe dos nossos erros, ele sabe. Ele sabe onde a gente acerta também, ele sabe onde a gente está se esforçando também, né? Tudo isso ele sabe, mas mesmo assim, o amor dele é inesgotável pelas nossas vidas. E é através do seu grande amor que ele faz com que a mudança seja feita em nossas vidas, sabe? Porque o amor dele é tão grande que nos constrange, a palavra do Senhor diz. E faz com que a gente queira estar perto dele, faz com que a gente queira estar com ele e ser melhor por ele, sabe? E mesmo que ainda a gente não alcançou isso, que a gente continue buscando para alcançar, sim, a perfeição que Cristo vê em nós. Não é a perfeição de que a gente não erra em nada. Não é a perfeição que a gente não tem defeito. Não é essa perfeição que ele fala. Porque ele sabe que a gente é imperfeitos, que a gente é errante e, como diz, pecador e falhos. Mas ele vê algo extraordinário dentro da gente que às vezes nem a gente vê, sabe? E foi isso que ele viu na vida de Zaqueu, né? Aleluia, Jesus Cristo. Ali, como sempre, sempre vai ter alguém que não vai querer que os planos de Deus se cumpram na sua vida, nem na minha vida. Sempre vai ter alguém que vai murmurar, sempre vai ter alguém que vai questionar algo sobre você, sobre mim, sabe? Mas, aleluia, Jesus Cristo, aquele que nos conhece por completo, aleluias, ele mostra para as pessoas quem sou eu, quem é você, sabe? A gente não precisa ficar se humilhando, a gente não precisa ficar implorando para as pessoas ver. A gente não precisa, aleluia, Jesus Cristo, provar nada para ninguém. A gente que tem que ter a nossa postura de quem a gente serve e para que a gente está aqui. Qual é o propósito de nós estarmos aqui, servindo ao Senhor, buscando a Ele, perseverando nele, entende? A gente tem que provar para nós mesmos, não para as pessoas. Porque Jesus ele já nos conhece. E tudo que precisa ser mudado em nós, o Senhor também vai mudar. Mas é claro que a gente também precisa reconhecer e pedir para que o Senhor faça essa mudança, né? Aleluia, Jesus Cristo. Então, é incrível a forma que o Senhor ele trabalha nas nossas vidas, né? E ali, né, as pessoas ali murmurando, né? Zaqueu ele disse para o Senhor que se ele tivesse feito alguma coisa, se ele tivesse defraudado alguém, que ele devolveria tudo. E 4 vezes mais, sabe? Então, Jesus viu arrependimento na vida daquele homem, viu humildade na vida daquele homem. Aleluia, Jesus Cristo, porque às vezes as pessoas vê o que elas querem ver. Só que elas não têm a sensibilidade do Espírito para ver o que o Senhor está vendo, sabe? E é por isso que a gente precisa pedir essa sensibilidade, para que a gente veja como o Senhor vê, sabe? Né? Porque a gente tem um Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos limpa, né? Que nos consola, que nos dá força, que nos incomoda quando a gente faz algo errado e que nos direciona quando é pra gente fazer algo da forma que vai ser bênção para a vida de alguém ou para nossas mesmos, sabe?
Então, o Senhor, ele vê muito além do que a gente vê, sabe? Só que o Senhor, ele veio para trazer salvação. Ele veio para, aleluia, Jesus Cristo, para dar ânimo. Ele veio para levantar pessoas, para curar pessoas, para tirar pessoas daquele abismo que muitas das vezes muitas pessoas vivem, sabe? O Senhor, ele veio para libertar, para curar. Ele veio para mudar a nossa história, sabe? Por isso que aqui no 10 vai dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que outrora a gente estava perdido. E quantas vezes por um momento ou por circunstâncias a gente se perde novamente, sabe? E o Senhor está aqui sempre para nos resgatar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Porque também a palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque tem muitas coisas que não fazem parte da proposta do reino, sabe? Da proposta que o reino traz para nossas vidas. Então, muitas das vezes a gente vai ter que fugir de coisas, vamos ter que desviar, vamos ter que desviar do mal, eu falo. Nós temos que, aleluia, Jesus Cristo, Santo Deus, está sempre em vigilância, em oração, né? Não porque nós somos perfeitos, não porque eu sou perfeita, mas porque a gente quer sim estar com o Senhor, porque a gente quer morar com Ele. Naquele grande dia, quando Ele vir nos buscar, nós queremos escutar que nós estamos ali no livro da vida, nós queremos escutar que benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que foi preparado desde os séculos dos séculos. Nós queremos ouvir isso, né? Mas às vezes nós temos que abrir mão de coisas. Às vezes a gente precisa renunciar a coisas e não é fácil. Não é fácil. Porque, como eu disse outra vez em um outro vídeo, né, a palavra do Senhor diz também que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, né? Porque infelizmente o pecado está sobre as nossas vidas, né? Mas ele não é, aleluia, Jesus Cristo, não é ele que vai definir o nosso destino, não é o pecado, é nós mesmos, nossas escolhas, é o que a gente decide fazer com a nossa vida, sabe? E eu falo porque eu posso falar isso com muita propriedade, das coisas que eu tenho vivido, das coisas que eu já passei, né? Errei muito, continuo errando, mas eu tento de verdade, o Senhor sabe, conhece meu coração, que eu tento melhorar todos os dias. Porque sempre as pessoas vão te olhar como se você não fosse ninguém, sabe? As pessoas sempre vão te olhar como se, sabe, como se você fosse a pior pessoa do mundo, sabe? Mas isso é pessoas que não sabem o que Deus tem com você, nem comigo, sabe? Porque não conhece o seu interior. Quem conhece é o Senhor. E a última palavra é dele, sabe? Então, aleluia, Jesus Cristo. Ele veio trazer, sim, salvação. Ele veio, sim, trazer transformação para as nossas vidas. Mas a gente também tem que querer essa salvação. A gente tem que querer essa mudança. A gente tem que querer estar perto do Senhor. E eu não tô falando que de um dia pro outro a gente vai mudar. Não, não é assim. É um processo diário. Só que o Senhor, Ele tem o melhor pra gente. Sem o Senhor a gente tem uma vida vazia. Mas com o Senhor a gente tem tudo, tudo.
sabe? É horrível você está num caminho sem Deus, porque você não sabe o que fazer, você vive realmente uma vida perdida, sabe? Você tenta fazer tudo, mas nada parece que dá certo, sabe? Porque você precisa do Senhor. E mesmo se você estiver bem, você não pode esquecer do Senhor. Sabe por quê? Porque foi Ele que te deu tudo que você tem. Foi Ele que me deu tudo que eu tenho. Aleluia, Jesus Cristo. Se não fosse Ele, nenhuma porta teria sido aberta. Se não fosse Ele, a gente não viveria a vida que nós vivemos. E eu falo porque não tá fácil para ninguém. Mas o Senhor, Ele tem nos dado graça. Ele tem nos dado condições, sabe? Então eu falo, uma vida sem o Senhor é uma vida vazia. É uma vida que eu não sei nem explicar, sabe? Você fica, sei lá, digamos assim, meio que com uma perturbação muito grande dentro de você, porque o inimigo ele fica tentando te assolar o tempo todo. Fica tentando te oprimir o tempo todo, sabe? Mas com Deus não. Deus ele traz a paz, ele traz a alegria, traz o ânimo, traz as estratégias para você levantar de novo e falar: filho, filha, eu tô aqui, não temas não. Vai que eu tô contigo. Eu vou te ajudar a vencer tudo isso. Sabe, o Senhor ele tá aqui para nos ajudar. Sabe? Aleluias. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu já vivi assim, uma vida vazia. Eu achava que estava bom para mim, mas não estava. Eu estava morrendo e eu nem percebi, sabe? E essa morte é a pior morte que tem, porque a outra morte a gente nem vai sentir nada. E se sentir é porque realmente a pessoa tinha alguma doença, alguma coisa e sentiu e faleceu. Mas a morte espiritual, irmãos, você sente ela. E é horrível, 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 horrível mesmo, né? Então, eu falo de todo o meu coração. Deixa o Senhor, Ele conduzir a tua vida, a tua história, a tua trajetória. E você vai ver que tudo na sua vida vai caminhar. Eu não tô falando que vai ser mil maravilhas, não é isso que eu tô falando aqui para vocês. Porque o Senhor Jesus, ele disse que no mundo a gente teria aflições, né? Ele falou que nós teríamos. Aleluia, mas que é pra gente ter bom ânimo. Então, o que eu falo para você, escolha o Senhor na sua vida. Porque para preencher esse vazio que você está sentindo, é só o Senhor Jesus, sabe? É só Ele, só Ele. Ou se não for você, é alguém da sua família, continue buscando que Jesus ele faz a obra. É no tempo dele? É no tempo dele, mas ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que, sabe, ele falou, sabe? E a gente precisa todos os dias ser transformados, libertos, curados. Sim, porque é um processo, até o resto das nossas vidas nós estaremos em obra, né? Aleluia, Jesus Cristo. Mas sempre carregando a nossa cruz, né? Porque quando chegar a hora, o Senhor vai arrebatar a tua igreja. E aí não vai ter mais tempo, sabe? E eu não tô falando isso para te assustar ou para você, né,
fazer as coisas correndo. Não, eu tô falando isso porque o Senhor, Ele tem o melhor para você, né? E é uma escolha diária. E é uma coisa que vem de dentro. Não é porque alguém tá falando. Não é porque eu tô falando. É porque o Senhor, Ele nos toca, sabe? Quando a gente tem um encontro real com Ele, as coisas são diferentes. O nosso pensamento é diferente, o nosso jeito de falar, de olhar as coisas é diferente. Mas a gente aprende só com o Senhor. Não é na religiosidade. É na nossa integridade com o Senhor, na nossa gratidão com o Senhor, na nossa intimidade com o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus Cristo. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. E assim como esse homem, Zaqueu, fez, aleluia, assim o Senhor quer que seja as nossas vidas. Que mesmo que a gente erre, mas que a gente reconheça esses erros e que a gente possa fazer o nosso melhor por amor ao Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. Aleluias. Estarei louvando um louvor. E eu creio que o Senhor, Ele vai continuar falando conosco, sabe? Deus é tremendo. Esse louvor fala muito comigo, sabe? Aleluias. Saiba que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele consola as suas lágrimas. E as minhas também, sabe? Então não desista não. Siga o que o Senhor tem para você, tá? Não deixe o inimigo te enganar não, tá? Aleluias. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava